Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nossa aula de hoje é de português e nós vamos falar sobre palavras com SS. Palavras com SS, usamos SS entre as vogais se o som que precisamos for da letrinha S, né? S, né? Da letrinha S, o som que buscamos na palavra for da letra S, ok? Tem mais explicação para frente, vamos lá. Primeiro, vamos relembrar as vogais, né? A, pode repetir com a tia, tá certo? A, E, I, O, U. Essas são as vogais, são 5 letrinhas, tá certo? Vamos relembrar também as consoantes, tá? Repita com a tia. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Aqui destacou essas 3 letrinhas aqui porque elas têm origem estrangeiras, tá certo? O W, ele possui 2 sons, né? Ele possui o som vocálico e o som consonantal. Por quê? Porque tem palavras que tem um som de V que se escreve com W, né? Por exemplo, Vilma, né? Se escreve com a letrinha W. O Wilson, né? Tem um som de U. Então, ele tem um som vocálico quando ele é usado como letrinha U. O Wilson, Vilma, né? E tem várias palavrinhas, vários nomes próprios com a letrinha W. O Y também, ele tem um som vocálico, né? Dá a impressão que estamos falando do I, né? Quando colocamos Iuri, né? E tem outras palavrinhas também. Então, com essas, né, letrinhas, né, que são as consoantes, essas letrinhas, né, junto com as vogais, formam o nosso alfabeto, certo? Então, vamos lá. Aqui são uma diquinha. Essas diquinhas aqui, por que a tia colocou essas diquinhas aqui? Eu vou aqui para trás, certo? Por que a tia colocou essas dicas? Eu vou explicar. Porque quando criança, eu aprendi a colocar o SS de maneira diferente, tá certo? Mas hoje está tudo muito moderno, tudo muito mais fácil. E a tia vai falar algumas diquinhas para vocês. Então, preste bem atenção. No início da palavra, se coloca apenas um S, tá? Como, por exemplo, sapo, sete, sol, sofá, siri, né? Então, Silvia, né? Também se coloca apenas um S. Início de palavra, um S, tá certo? Segunda diquinha, entre consoante e vogal, também colocamos apenas um S, né? Por exemplo, pensamento. Olha só aqui, ó, onde está uma consoante e uma vogal. Pensamento, né? Na palavra curso também, onde tem uma consoante, onde tem uma vogal, tá? Curso. Na terceira diquinha, entre vogais, o S tem um som de Z. Aqui, ó, parece complicado, mas não é complicado não, vejam bem. Entre vogais, né, o S tem um som de Z. Mas como assim? Olha só. Tem 2 vogais, né? Olha, letrinha A e letrinha A. Na palavra casamento. Tem 2 letrinhas, né, parecidinhas, gêmeas, né? A, letrinha A, casamento. Olha a outra, mesa. Olha a outra, casa. Todos esses S, ele possui o som de Z, né? Mas está entre 2 vogais. Olha só que interessante. Vamos aqui para a quarta dica. Na quarta dica, o SS entre vogais tem a letra duplicada, né? Porque ele sozinho, se eu colocasse sozinho, ele ia ter o som daqui, ó. Dica importante: nunca colocar SS na primeira sílaba. Outra dica importante: na palavra escasso, na palavra compasso, na palavra pássaro, ele tem 2 S, tá? Olha, mas o som é de S. Olha só, S, né? Compasso, escasso, pássaro. No tempo que eu estudava, a professora falava para mim que quando ele vem com som de cedilha, é 2 S, tá? Coloca 2 S. Aqui na nossa diquinha, eu acho bem mais fácil falar assim, quando empregamos os 2 S entre 2 vogais e ele vem com som assim, ó, S, né? Com som de S, tá? Diferente, né, da terceira dica que vem com som de Z, tá? Então, vamos mais adiante. Aqui nós vamos treinar
tá certo? Então, vamos treinar essas palavrinhas. E a tia quer saber de vocês, quando eu vou soletrar essa palavrinha, qual sílaba eu vou colocar aqui? Que letrinhas, aliás, eu vou colocar aqui? Um S ou dois S? A tia falou o quê? Claro, tem duas vogais aqui, ó. Tem duas vogais, não tem? Certo. Mas se eu colocar um S, como é que fica essa palavra aqui? Deixa a tia falar. Masa. Não existe masa, existe, não existe. Então, à medida que vocês soletrarem, já vai acertar a palavrinha. Então, se eu colocar esse S, vai ficar massa, porque quando eu coloco dois S aqui, ó, entre duas vogais, ele fica com som de S, né? S, né? S, tá certo? Então, vai ficar assim, ó. Massa, tá certo? Se eu colocar um S, não fica massa. Se eu colocar apenas um S, fica massa. Então, na segunda palavrinha, vamos lá. Se eu vou prestar atenção, se eu colocar um S, vai ficar pássaro. Né? Tem duas vogais. Entre duas vogais, se eu colocar um S, fica com som de Z, não é isso? Então, ó, se eu colocar um Z, fica pássaro. E pássaro não existe, né? Existe pássaro? Não existe. Então, qual é a letrinha que vai entrar aí? Dois S, né? E quando eu coloco dois S, ele tem um som de S, né? Pássaro, não é isso? Que tem aquele mesmo sonzinho de sa, si, né? Então, ó, pássaro, vamos ver. Pássaro, olha aí, pássaro. Agora na terceira palavrinha. Trave, se eu colocar um S, fica zero. Travezeiro, existe travezeiro? Não existe, né? É uma questão só de prestar atenção. Então, se eu colocar um S, vai ficar com som de S, né? De S, não é isso? Então, vamos lá. Travesseiro. Olha só. Travesseiro. 60. 60. Do ladinho aqui, né? Vamos lá. Profissão, né? São, certo? Toda vez que você for pronunciar profissão, já sabe que é dois S, porque se eu colocar um, fica provisão, né? Porque o S, um S entre duas vogais fica com som de Z. Você tá sempre lembrando isso, porque é importante, tá certo? Próxima palavrinha. Girassol. Girassol, ok? Girassol. Próxima. Tosse, né? Próxima palavrinha, tosse, né? Tosse. Próxima palavrinha. Cassino. Cassino, certo? Então, vamos lá repetir com a tia. Massa, pássaro, travesseiro, 60. Profissão, girassol, tosse, cassino. Se você falar assim na hora de escrever, não tem como errar, tá certo? Seja que vocês são pequenininhos, mas se prestar atenção, consegue fazer com certeza. E, por exemplo, quando eu coloco a palavra casa, já sei, tem duas vogais, mas o som é dizer, né? Dizer, ó, casa. Tem duas vogais, mas o som é dizer, então eu vou colocar apenas o S. Mas se eu fosse colocar cas, olha só, não tem nem essa palavra com SS, né? Cas, não tem, né? Então vamos adiante. Aqui nós vamos separar, né? Separação silábica. Também é uma dica muito importante, né? Eu não posso colocar os dois S na mesma sílaba de jeito nenhum. Então aqui na palavra osso, olha aqui, ó. Osso, como é que se separa o osso? Os, tracinho, só. Osso. Um S fica na outra sílaba, tá certo, gente? Toda vez que for separar uma palavra com esse S, um S fica em sílaba separada, tá certo? Pássaro, olha só. Olha o S onde é que tá, na primeira sílaba. Pássaro, pássaro. Pêssego, olha só. Pêssego tem dois S, mas um S ficou na primeira sílaba, tá certo? Se prestar atenção, tia, não tem como errar, tá certo? Não é difícil, né?
Bem complicadinho, mas também não é tão difícil. Olha só. Pêssego, tá certo? Um S está na primeira sílaba. No textinho tem um título, né? Todo texto tem um título. E tia vai ler, tá? O título do texto é O Pássaro que Beija-Flor. Certo? Então, vamos em seguida. Você conhece o beija-flor? Ele é um pássaro muito bonito. Suas asas batem com muita velocidade. É um pássaro pequeno, de biquinho muito fino e longo. Ele ama o néctar das flores. É um mel especial que só as flores sabem fazer. E os beija-flores, com seu bico longo, alimentam-se deste delicioso líquido docinho. Por isso, eles são chamados de beija-flor. Pois a impressão que temos é de que ele sai beijando as flores com suas asinhas velozes. O beija-flor é um pássaro muito ligeiro, seus movimentos são rápidos, ajudando a fugir do perigo ou de qualquer movimento que o assuste. Existem beija-flores das mais lindas cores e alguns têm uma cauda bem comprida. É importante saber que eles não cantam como os outros pássaros. Eles liberam um som que parece um beijinho estalando. São lindos. Então vamos para o estudo do texto. No estudo do texto, represente por meio de desenho o pássaro beija-flor e pinte bem colorido, né? Capricha porque a tia gosta de ver um desenho bem colorido, tá certo? Vamos para o segundo. No segundo quesito, assinala a alternativa correta em relação ao pássaro beija-flor. Então, tem 4 alternativas, você vai marcar a verdadeira, certo? Ele é um pássaro muito lento e tem muita astúcia. É um pássaro muito rápido. Ele é um pássaro muito inteligente, mas é facilmente capturado. Ele é um pássaro enorme que facilita sua fuga. Então, uma é verdadeira. No terceiro quesito, por que o pássaro é chamado de beija-flor? No primeiro da atividade, copie o texto 2 palavrinhas com SS. No texto tem várias palavras com SS, tá certo? Então, você vai escolher 2 e vai escrever no primeiro quesito. No segundo quesito, ajude Laura a chegar à passarela, indo pelo caminho dos nomes com SS, certo? Depois, você vai copiar as palavrinhas aqui nesta linha embaixo, tá certo? Ajuda a Laura pelo caminho onde tem palavras com SS, tá? Que eu não sei qual dos 3 caminhos. E depois você vai colocar as palavrinhas aqui nessa linha, certo? Vamos para o terceiro, né? É o terceiro quesito. No terceiro quesito, ordene as sílabas e descubra o nome das imagens. Girassol, bússola, carrossel, professor, osso e travesseiro. Vamos para o quarto quesito. E as palavrinhas, né? Esse quadradinho que você vai encaixar nessas frases, certo? Então, é fácil porque tem que empregar palavrinhas que se encaixam aqui direitinho, tá certo? Então, tem assim, ó, os turistas foram fazer o que na cidade, né? Foram pêssego? Foram a sol? Não, né? Então, tem que colocar as palavrinhas que se encaixam direitinho, certo? No quinto quesito, pinte os pontos e descubra um objeto muito útil para a limpeza da casa. Então, você vai pintar onde tem os pontinhos e vai descobrir. Quando descobrir, você vai colocar o nome aqui, ó, neste retângulo, tá certo? Então, nossa aula de hoje encerra por aqui, tá certo? Qualquer dúvida, tia tá lá no grupo. Beijo para vocês e até a próxima aula.